Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, Mateus 28, do versículo de número 18 até o 20. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 28, do 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podeis assentar. Meus amados irmãos, o Cristo ressurreto, conforme a leitura que fizemos, nessa oportunidade apareceu aos seus discípulos. E comumente nós mencionamos esse texto reduzindo-o à grande comissão, limitando o conteúdo das palavras de Jesus à incumbência dada aos discípulos de estender o reino de Deus pela pregação do Evangelho. Mas há muito mais aqui. Jesus inicia falando de sua autoridade. Ele diz: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, aí ele diz as palavras que seguem. Eu peço silêncio aos irmãos nesse momento. Então, seguem-se as palavras de Jesus. Ele primeiro enuncia, estabelece a sua autoridade sobre sua igreja, a fim de que a igreja, irmão, siga tudo quanto ele vai dizer. A igreja tem um Senhor, os seus discípulos têm um soberano. Jesus chama a si toda a autoridade e ele convoca a igreja a reconhecer a sua autoridade. Portanto, meus irmãos, a igreja não é uma questão de gosto, de preferência, mas de submissão à autoridade de Cristo. Por que estou dizendo eu isso? Porque tem se tornado muito comum em nosso tempo se pensar a igreja como uma associação ligada aos interesses de seus fundadores temporais, momentâneos. Pessoas há que resolvem abrir uma nova igreja por qualquer motivo e atribuem a essa igreja, entre aspas, o perfil de sua personalidade. Pessoas que rompem com outras igrejas existentes dizem querer fundar o seu próprio ministério e um personalismo egoísta tem determinado o surgimento e a proliferação de muitas denominações religiosas. Já vi alguns dizerem assim: procure a igreja de acordo com o seu temperamento. Você gosta de música mais agitada? Há igrejas assim. Você gosta de mais silêncio? Tem igrejas mais silenciosas. Você gosta de danças, de uma coisa mais livre? Então há igrejas assim. Você quer mais liturgia? Há igrejas assim. Procure a igreja que seja de acordo com o seu modo de ser. Como se, irmãos, a igreja seguisse a lógica do mercado e produzisse de acordo com a demanda, a procura. Também não aceito a outra expressão mais antiga que dizia: procure a igreja mais próxima de sua casa.
Pode ser que a igreja mais próxima de sua casa não seja aquela que é mais próxima de Deus. Sua comodidade não é o critério para você saber qual é a igreja que deve frequentar. A igreja, meus irmãos, não pode ser estabelecida por moldes humanos, preferências humanas, caprichos humanos, comodidades humanas. Ela não pode seguir a lógica do mercado, ela não pode ser em função da demanda, da procura, não pode ser pragmática e estratégica. Vamos fazer a igreja de uma maneira que ela cresça, de uma maneira que ela encontre rapidamente muitos adeptos. Não podemos pensar a igreja para agradar um público em particular. Façamos uma igreja que seja atraente aos jovens ou à classe mais rica. Não, a igreja verdadeira de Jesus Cristo, não essas invencionices humanas, é aquela que se submete à única autoridade de Jesus. E portanto ela se organiza, ela se estabelece de acordo com as orientações de Cristo em sua palavra. Ela proclama a mensagem que Jesus Cristo deixou. Quando Jesus aqui diz, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, antes de dar suas orientações à igreja, ele quer chamar a igreja a si, a sua autoridade. Ele quer mostrar, irmãos, que ser crente não é uma brincadeira, que a igreja não é um clube social, que a igreja é por ele instituída, está debaixo de sua orientação e governo. De outro modo, ela pode ser a sua igreja, mas ela não é a igreja de Jesus Cristo. E ele diz no versículo 19: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Aqueles que devem ser batizados são os discípulos, portanto, está ele a estabelecer o batismo adulto, consciente, sob profissão de fé, em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão, porque isto é que significa a palavra batismo. E diz Jesus que em seguida a esse momento em que se constituem os discípulos e eles são batizados, deve começar um processo de ensino. E deve ser ensinado aos discípulos não apenas todas as coisas, mas deve ser ensinado que eles devem guardar todas as coisas. Não apenas é a informação passada, mas há o cuidado de que haja a sua praticidade. Nós vemos hoje muitos pastores dizendo, bem, eu prego a palavra, eu digo o que é certo e errado. Se o povo está fazendo o errado, a culpa não é minha. Mas eles não tomam nenhuma atitude para repreender pessoalmente os que estão contumazes, rebeldes. Eles não procedem à disciplina, eles não procuram estabelecer a unanimidade doutrinária, eles apenas se limitam a proferir as pregações nos púlpitos, mas não tomam nenhuma atitude que realmente implique numa labuta cotidiana, direta, pessoal, para preservar a igreja encaminhada na obediência. Jesus disse que nós deveríamos ensinar os discípulos não apenas todas as coisas, mas deveríamos ensiná-los a guardar todas as coisas. Outra coisa importante aqui é que Jesus não fala de nós ensinarmos algumas coisas, mas todas. Ou seja, a doutrina deveria ser pregada na sua integralidade, inteireza. A igreja que Jesus estabeleceu por sua autoridade, porque ele disse antes de falar, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É uma igreja que nasce da evangelização, que os discípulos é que são batizados,
Os discípulos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e lhes é ensinada a doutrina na integralidade. Eles são ensinados a guardar todas as coisas. Eu peço que você pense um pouco nessa expressão, todas as coisas. Totalidade. Paulo disse aos presbíteros em Éfeso que lhes havia anunciado todo o conselho de Deus. No outro momento ele disse, não me abstive de vos anunciar tudo que fosse útil. Portanto, o ensino teria que ser integral. Quando Paulo fundava uma igreja local, ele não se limitava a ganhar almas e batizar os discípulos, ele só deixava aquela cidade quando ele tinha instruído o povo sobre a doutrina na sua inteireza. Era então que ele partia. Foi isso que ele disse aos presbíteros de Éfeso quando partiu, que havia anunciado tudo e feito isso com lágrimas. A igreja verdadeira, e me refiro aqui à igreja local, não à igreja invisível, o corpo de Cristo, comunidade invisível de todos os verdadeiros crentes em todas as épocas e locais, a igreja a ser arrebatada. Eu me refiro à igreja visível, local, testemunha efetiva do evangelho, a igreja visível, local, verdadeira, é aquela que reconhece a autoridade de Jesus, que prega o evangelho para fazer discípulos, que os batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que ensina esses discípulos batizados e convertidos a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Esta igreja é que é a igreja bíblica, irmãos. É a que ensina a guardar tudo. Não algo pela metade, incompleto, não 99% da verdade, mas 100% da verdade. Lá em Eclesiastes diz que uma mosca estraga todo um leite, e uma doutrina falha, irmãos, já prejudica a classificação de uma igreja como igreja verdadeira. Mas aqui tem mais do que isso. Aqui há uma promessa. Muita gente não percebe porque está nas entrelinhas do texto, mas há uma promessa de que a igreja verdadeira existirá para sempre. Que nunca haverá uma geração em que não haja um remanescente fiel que para essa geração represente a igreja verdadeira que testemunha a integralidade da sã doutrina. Pois Jesus diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco. Convosco com quem? Com esses que vão pregar o evangelho, que vão fazer discípulos, que vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vão ensinar todas as coisas. Jesus disse, eu vou estar com vocês, eu vou estar com este grupo todos os dias até a consumação dos séculos. Se Jesus vai estar com este grupo para sempre, é porque sempre este grupo haverá. Se ele promete estar com esses que vão fazer isso para sempre, é porque sempre haverá esses que vão fazer isso. Aqui nós temos uma promessa de Jesus que é específica, irmãos. Num certo sentido, Jesus está com todo crente, mas busque-se outros textos para se assegurar isso. Jesus aqui está falando especificamente para uma comunidade que ganha almas, que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que ensina a doutrina na integralidade. Jesus está prometendo para esta comunidade que estará com ela de uma maneira especial todos os dias até a consumação dos séculos. Interessante as pontas do texto. Na primeira ponta está Jesus proclamando sua autoridade absoluta no céu e na terra. Na outra ponta, Jesus está dizendo que está presente. O nosso Deus é soberano, absolutamente transcendente, totalmente outro, mas Ele é um Deus também presente. Aleluia! Ele não é distante, Ele está entre nós.
E aqui a promessa é específica de estar no meio daqueles que reconheceram sua autoridade, primeiro proclamada, e que seguiram o percurso de obediência que ele estabeleceu, fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinarem todas as coisas. Essa igreja aqui mencionada, ela também é a que é mencionada, por exemplo, por Paulo a Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 12. Paulo diz assim, 1 Timóteo 3, desculpem-me, versículo 15. Paulo diz assim, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Meus irmãos, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala da cristandade, que inclui o verdadeiro e o falso. Quando ele diz, numa grande casa, a grande casa é a cristandade, há vasos de ouro e de prata, de barro, de madeira, uns para honra, outros para desonra. E aí ele conclama os fiéis a se separarem dos errados, para serem um remanescente que serve à verdade. Ele diz, todavia, se alguém se purificar dessas coisas, da desonra, e buscar aqueles que com o coração puro buscam a justiça, a paz e tal, será vaso útil para Deus, preparado para toda boa obra. E Paulo mostra que na grande casa, a cristandade, há coisas variadas e que os fiéis devem se separar para manter a verdade intacta. Mas aqui na primeira carta a Timóteo, ele está falando não da grande casa, da cristandade, ele está falando da igreja fiel, e ele diz que ela é coluna e esteio da verdade. O que é coluna? É sustentáculo. Essa igreja fiel sustenta a verdade na terra, irmãos. Imaginar que haja alguma época da história em que ela tenha de modo absoluto desaparecido, é imaginar que em algum momento da história a verdade tombou, caiu, mas ela é a coluna e ela é a firmeza da verdade, porque ela sustenta todas as coisas que Jesus ensinou. Em Apocalipse nós temos aquelas cartas escritas às 7 igrejas. O Apocalipse é um livro simbólico, sabemos disso. 7 é um número simbólico, aparece várias vezes no Apocalipse. 7 trombetas, 7 taças, 7 Espíritos de Deus, 7 igrejas. 7 é o número da plenitude, da abrangência. Aquelas 7 igrejas que recebem cartas no início do Apocalipse são representativas de 7 modelos de igreja, que existem em todas as épocas, sendo que um modelo prevalece em cada época. Portanto, nós podemos colocá-las no tempo, ora prevalecerá uma, depois outra, depois a outra, em 7 tempos, e nós poderemos colocá-las no espaço, mesmo havendo a prevalência de uma em cada período, as 7 existem em todos os períodos. A igreja de Filadélfia representa a igreja verdadeira. Filadélfia refere-se ao amor, é a igreja do amor fraternal, filho. A igreja de Filadélfia é a que sustenta a palavra, muito embora tenha pouca força política, econômica, influência mundana. Em Apocalipse capítulo 3, a Bíblia Sagrada diz o seguinte acerca da igreja de Filadélfia, na carta à igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Para tentar os que habitam na terra, note, ela guardou a palavra da perseverança, a palavra da continuidade. Aqui no versículo 8 diz, conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja de Filadélfia é aquela coluna esteio da verdade. Querem ver? Versículo 12. A quem vencer, Jesus não promete isso a nenhuma outra igreja. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus.
Essa igreja de Filadélfia é a coluna e firmeza da verdade. Ela é aquela que não negou o nome de Cristo, que guardou a palavra da perseverança, da continuidade. Portanto, meus irmãos, nós temos base bíblica suficiente para acreditar que nunca a igreja verdadeira morrerá, nunca faltará uma manifestação visível da igreja neotestamentária que Jesus estabeleceu e fundou pela sua autoridade. Nós cremos que essa igreja, ela está representada na história pelos anabatistas de várias gerações. Quando no século 2 e 3, nos séculos 2 e 3, a cristandade esfriou e abandonou a preocupação com a disciplina, representou naquele momento a igreja verdadeira um povo chamado montanista. Nós sabemos que no século IV, quando grande massa da cristandade se uniu a Constantino, os donatistas representaram a igreja verdadeira, não o catolicismo. Na Idade Média, a igreja verdadeira subsistiu através dos paulicianos. Hoje os historiadores reconhecem que dos paulicianos vieram os valdenses. E dos valdenses vieram os anabatistas ou radicais do século XVI. A reforma luterana e calvinista, muito embora fosse um progresso em direção à verdade, foi incompleta na recuperação integral da verdade. E tiveram origem no século XVI. A Igreja Católica representa uma apostasia do ensino de Cristo, particularmente no século IV, quando se une a política imperial e os anabatistas, com vários nomes na história, paulicianos, donatistas, montanistas, albigenses, valdenses, arnaldistas, radicais, representaram a continuidade da igreja verdadeira. Nós cremos, irmãos, que enquanto nós proclamarmos a mensagem que esses grupos proclamaram e que a Bíblia estabelece, nós seremos igreja verdadeira para a nossa geração. Isso não nos dá uma imunidade contra o mal, porque nós seremos enquanto nos mantivermos fiéis. Nós não somos donos da verdade, mas nos submetemos a ela para que ela seja dona de nós. Portanto, meus amados irmãos, se nós sairmos dos trilhos, nós deixaremos de ser igreja verdadeira e Deus tem outras testemunhas para levantar, se não formos fiéis. Não cremos como a igreja católica o crê, que ela é a igreja verdadeira, ensine ela o que ensine, faça o que faça. Nós cremos que a igreja verdadeira é um modelo bíblico e que as comunidades concretas são igreja verdadeira se estiverem dentro desse modelo, senão, não o serão. Se estiverem e não mais estiverem, terão sido e deixado de ser. Se não eram e entraram no modelo, então não eram e passaram a ser. Porque o que decide se a igreja é uma igreja verdadeira, não é a figura de uma pessoa como o Papa, mas é a fidelidade ao ensino apostólico, ao ensino bíblico, à mensagem deixada por Jesus Cristo. Isso não nos deveria trazer orgulho ou vaidade, porque quem estabeleceu a doutrina não fomos nós, foi Jesus, a glória é para Ele. Mas isso nos deveria fazer tremer e estremecer pela grande responsabilidade, não apenas de se preservar dentro, mas de testemunhar o Evangelho plenamente em nossa geração. Vamos aqui, irmãos, analisar outros aspectos
das palavras de Jesus em Mateus capítulo 28. Jesus diz que os que deveriam ser batizados eram os discípulos. O que é um discípulo? É um aprendiz. É alguém que aceitou aprender. Um novo convertido não sabe ainda tudo sobre tudo. Jesus disse que nós deveríamos ensinar detalhadamente a doutrina ao longo da vida do convertido, depois de seu batismo, mas ao ser batizado ele não pode estar discordando daquilo que ele já conhece, do ensino bíblico da igreja, e ele tem que mostrar disposição para aprender, para se submeter à verdade. Isso é um discípulo. É esse que deve ser batizado, irmãos, para que a igreja se mantenha fiel. Se nós nos apressarmos para batizar pessoas que estão discordando do que já sabem, ou para batizarmos pessoas que não estão com disposição de se submeter à verdade e a aprender, estas pessoas amanhã estarão envenenando a igreja, perturbando a igreja de Cristo. Portanto, aquele que vai ser batizado tem que ser um discípulo, alguém que concorda com o que já lhe foi ensinado, alguém que está mostrando submissão, humildade para aprender. É este que deve ser batizado. O batismo envolve uma confissão inicial de fé. Nós batizamos aqueles que fazem uma confissão de fé. Essa confissão inicial é a do senhorio de Cristo. Ele confessa o que vai ser batizado, que Jesus é Senhor da vida dele. Esta confissão, sinceramente feita, é um testemunho público de que ele se coloca na condição de servo e quer aprender de Cristo. E vai submeter a tudo quanto Cristo disser. Nós ainda não ensinamos todas as coisas detalhadamente para ele, ele aprenderá ao longo da vida, mas ali ele já está mostrando a disposição. Eu quero seguir a Cristo no que ele disser. Ainda não sei tudo detalhadamente que o Senhor diz ser o necessário para ser salvo, mas eu estou pronto a me submeter a tudo que ele disser. Essa confissão de fé para o batismo, na verdade é como se ele estivesse confessando toda a doutrina, condensadamente numa confissão sintética de que Jesus é o Senhor. Na verdade ele está confessando a fé toda. Ele está dizendo, eu me submeto a Cristo, eu quero aprender tudo que Cristo ensinou, eu vou obedecer tudo quanto Jesus disse. Então é uma maneira sintética de ele estar dizendo que vai submeter a tudo aquilo que ele ainda vai aprender detalhadamente. É um compromisso, é um voto de fidelidade. Em Romanos capítulo 10, verso 9, a Bíblia diz, se com a tua boca confessares Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa confissão de Jesus como Senhor foi o primeiro credo da igreja, a primeira confissão da igreja. Confesso que Jesus é Senhor. Se essa confissão é feita hoje de maneira leviana, saibam os irmãos que naquele tempo ela tinha um preço, porque o imperador romano exigia que se confessasse que ele era o Senhor. E quando os cristãos diziam que não César, mas sim Cristo era o Senhor, isso lhes custava a vida nas arenas de Roma, quando eles eram devorados por leões. Naquele tempo em que havia ainda escravidão, em que havia muitos imperadores que exigiam absoluta fidelidade, aquelas pessoas sabiam o que era dizer que Jesus era Senhor. Nos nossos dias, devido aos regimes democráticos, ao fomento do espírito crítico na vida acadêmica, as greves, os protestos, as pessoas não têm muita noção do que é submissão, e muitas às vezes falam Jesus é o Senhor e não estão cientes das implicações disso. Mas naquele tempo, em que havia ainda escravidão, em que imperadores eram tiranos, e as pessoas tinham que devotar a eles a vida na sua inteireza, aquelas pessoas sabiam o que era dizer que Jesus Cristo era o Senhor. O compromisso era sério nessas palavras.
Era um compromisso sério. Veja como isso era condição para o batismo. Em Atos 22:16, Paulo diz que Ananias falou assim para ele: batiza-te, invocando o nome do Senhor. Portanto, a pessoa naquela época submetia-se ao batismo, invocando o senhorio de Cristo. Essa confissão era pré-condição para o batismo. Veja o que a Escritura diz na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 21. 1 de Pedro 3 e 21 diz assim a Sagrada Escritura: que também como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 21, Pedro está dizendo o seguinte: que o batismo não é o despojamento da imundície da carne, o batismo não regenera, a pessoa não muda. A Igreja Católica diz que o batismo regenera e faz o pagão tornar-se filho de Deus, muda-lhe a natureza. Nós acreditamos no novo nascimento, mas é uma experiência que o homem tem pela fé, não algo que lhe acontece pela submissão a uma cerimônia externa como a do batismo. O batismo não é o despojamento da imundície da carne, mas ele é a indagação de uma boa consciência. Calvino, mesmo acreditando no batismo infantil, interpretou corretamente esta passagem. Ele disse que esta palavra indagação poderia ser também traduzida como resposta, não só como pergunta, mas uma resposta. É a resposta de uma boa consciência. É a indagação de uma boa consciência, porque o eunuco disse para Filipe: o que me impede de ser batizado? A boa consciência que é o batismo. Mas é também uma resposta da boa consciência. Eu preguei aqui recentemente num culto dominical sobre boa consciência. E eu expliquei que o sentido dessa palavra não é exclusivamente moral, no sentido de consciência moral. É no sentido também de fazer algo consciente, esclarecido. Portanto, o batismo é a resposta de uma consciência esclarecida, de uma pessoa que entendeu o compromisso que vai assumir, de alguém que compreendeu a doutrina com a qual vai se comprometer. O batismo, portanto, exige, irmãos, que a pessoa seja um discípulo, disposto a aprender, que seja uma pessoa esclarecida quanto ao que ela quer, uma pessoa que esteja dando uma resposta esclarecida, confessando o senhorio de Cristo, sabendo das implicações. É isso que caracteriza o anabatismo e os batistas, por derivação, é que o batismo é adulto, é consciente, é voluntário. A igreja é uma associação de crentes que aderiram a um pacto de fé, há um compromisso de fidelidade, há um compromisso doutrinário. Este é o sentido do batismo para nós. A igreja não é uma instituição que tem continuidade pelo nascimento, como a Igreja Católica e as que batizam infantes se imaginam. Ou seja, os filhos são automaticamente da igreja, batizados logo na infância. Não, nós cremos na igreja como uma associação voluntária, um pacto de fé, um compromisso comunitário e individual. Hoje em dia nós vemos, irmãos, pessoas entrando numa igreja porque gostam da música daquela igreja, porque gostam das piadas que o pastor diz no púlpito, porque o pastor é uma figura muito carismática, extrovertida, por um calor emocional que sentiu ali. Nós não podemos, irmãos, entender assim a adesão à igreja. Tem que ser a resposta de uma boa consciência, de uma consciência esclarecida,
confessar Jesus como Senhor. É nesse sentido que o batismo é em nome de Jesus, porque ele exige uma confissão de Jesus como Senhor. É a pessoa saber das implicações dessa confissão, que ela vai receber tudo quanto Jesus ordenou. E, portanto, nós devemos ser cautelosos na admissão de membros, no batismo e nos compromissos que ele implica. Além do batismo ter esse compromisso doutrinário e ao mesmo tempo prático com o senhorio de Cristo, ele envolve uma confissão pública de rompimento com o mundo. Quando a pessoa é imersa nas águas, isso significa que ela morreu para os velhos hábitos. E ao ascender das águas, ela nasceu para uma vida nova. Portanto, aquilo que ela está dizendo simbolicamente é que ela não vai viver a vida que antes vivia. Não vai. Ela está assumindo uma nova identidade. Por isso, irmãos, nós não podemos batizar aqueles que preservam velhos hábitos. E não podemos batizar até aqueles que já estão cientes da verdade, amam, querem obedecer, mas ainda tem alguma coisa para se desembaraçar. Imagine uma irmã que acabou de se converter, esteja disposta a tudo, mas ainda não mudou o seu guarda-roupa, embora pretenda mudar. Nós não podemos lhe administrar o batismo, porque seria um contrassenso ela descer às águas indicando que abandonou velhos hábitos e no outro dia, ainda que não fosse aquela a sua intenção, mas ainda uma necessidade temporária por falta de dinheiro para comprar um vestido decente, ela sair por aí com uma roupa que vá de encontro. Nós devemos batizar aqueles que estão prontos para mostrar ao mundo que tem novos hábitos, que tem uma nova identidade. O que caracteriza, irmãos, os anabatistas é o entendimento mais amplo e profundo que eles dão ao batismo. Nós ouvimos pessoas por aí dizendo, tanto faz, se o batismo é por aspersão, por imersão, tanto faz. Aquela igreja ali batiza criança, mas não tem problema. O importante é que eles também aceitaram Jesus. Há um desdém, uma banalização do batismo. O batismo para nós representa muita coisa. Representa o compromisso, representa a fidelidade, representa um voto a Deus. E, portanto, nós levamos a sério, irmãos, o batismo. Foi Tertuliano o primeiro a usar a palavra sacramento para o batismo. Nós costumeiramente não usamos essa palavra hoje, porque a Igreja Católica lhe deu um sentido diferente daquele que Tertuliano lhe dera no princípio. Hoje em dia os católicos redefiniram o termo sacramento, longe de sua etimologia, entendem sacramento como mistério. E para eles, na hora que a criança é batizada, por trás da água, de maneira misteriosa, uma graça regeneradora lhe é transmitida. Por trás da aparência de trigo na hóstia vem o corpo de Cristo. Mas o termo sacramento, originalmente, significava mais ou menos isso, não tem uma tradução exata, mas significava mais ou menos isso, uma ligação por juramento. Os soldados que iam servir a Roma no exército, eles faziam um juramento, eles faziam um compromisso de fidelidade. Quando Tertuliano usou pela primeira vez o termo sacramento associado ao batismo, o significado era esse. O batismo é como um voto de um soldado, um juramento de lealdade. E, portanto, o batismo é uma coisa séria. E é um compromisso com a doutrina de Jesus na sua integralidade. Como eu disse, confessar que Jesus é o Senhor é confessar a doutrina toda, sintetizada, condensada, nesse resumo que é Jesus é o Senhor, ou seja, eu vou obedecer a tudo quanto Ele diz. Em João 14, 26, Jesus diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas.
Em João 14, 26 ainda, Jesus disse que ele nos faria lembrar de tudo. Note, a preocupação de Deus é com integralidade. O Espírito Santo, irmãos, nunca ficou ocioso. Então sempre teve um povo para aprender tudo. Porque ele veio para guiar a toda a verdade. Ele veio para ensinar todas as coisas. João 16, 3 diz, ele vos guiará a toda a verdade. João 14, 26, ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo. Portanto, o Espírito Santo ensina tudo, irmãos. Hoje em dia nós vemos muito a palavra doutrinas. Pegamos um livro de teologia sistemática e tem lá, doutrina disso, doutrina daquilo, doutrinas cristãs. Na Bíblia, a palavra doutrina só aparece no plural para as heresias. Pode prestar atenção. Doutrinas várias e estranhas. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim: quando fala do ensino bíblico, a palavra é sempre no singular, a sã doutrina, a doutrina de Cristo. Porque, meus irmãos, é um todo indiviso. Assim como com respeito à lei, se alguém obedecesse todos os pontos, mas transgredisse em um, seria culpado de ter desobedecido a todos. Assim também, ou você tem a sã doutrina, ou você não a tem. Se ela tiver uma falha, ela já não é mais sã, ela já não está mais saudável, é doente. Logo não é a sã doutrina. Interessante que quando os soldados sortearam as vestes de Jesus, eles dividiram em pedaços suas vestes, mas a sua túnica eles mantiveram intacta, porque era uma túnica sem costura. Se ela fosse dividida, rasgada, ela perdia o seu valor. E que túnica especial era aquela? Cara, de valor, era a túnica de um rabi, irmãos. As pessoas chegavam até Jesus e diziam, Rabi. Por que elas diziam assim? Porque Jesus usava uma túnica de um mestre. Entre os gregos, os filósofos tinham também uma roupa que eles usavam para se distinguir. E os mestres também tinham uma veste, uma túnica. Aquela túnica representava o ensino de Jesus. Quando rasgaram suas vestes, era uma profecia sobre algo triste, que a cristandade se dividiria em pedaços. A visibilidade do corpo de Jesus, que era pelas vestes, se fragmentaria em divisões, mas a sã doutrina se manteria intacta, porque a túnica não foi dividida. No meio dessas divisões haveria sempre um grupo que manteria a verdade, a sã doutrina de Jesus Cristo. 1 João 2,21 diz que nenhuma mentira vem da verdade. Ou seja, a verdade é integral, da verdade só vem verdades. Nenhuma mentira procede da verdade. Uma coisa importante do ponto de vista histórico. A primeira confissão de fé da igreja foi essa: Jesus era o Senhor. Naquela época, nos primórdios da igreja, isso já era suficiente. O novo convertido estava aceitando Jesus como Salvador e Deus estava na condição de discípulo, de aprendiz, com coração de prontidão, obediente. E os apóstolos ensinavam e eles aceitavam facilmente, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas depois, irmãos, apareceram as seitas, os gnósticos, os judaizantes. De dentro da cristandade começaram a surgir heresias. E a igreja sentiu a necessidade de alongar os seus credos, de ampliá-los. Na verdade, ela não estava pensando nisso como um novo credo, mas como um desdobramento daquela afirmação inicial de que Jesus era o Senhor. Um dos primeiros credos foi o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse credo toda a cristandade reconhece, vem de tempos iniciais da igreja. Note que ele fala, creio na Santa Igreja Católica, não diz romana. Católica quer dizer universal, não havia igreja romana naquele tempo, católica romana.
Existia a Igreja Universal, creio na Santa Igreja Católica. Esse credo já falava do Pai como Criador, do Filho como aquele que foi crucificado por causa dos gnósticos que negavam que Jesus tinha se feito homem e de fato sofrido dor na cruz. Então falava que Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos, que o Pai criou, porque alguns gnósticos diziam que a matéria não foi criada pelo Pai de Jesus Cristo, foi criada por outra divindade. Lá dizia, creio no Espírito Santo, nivelado ao Pai e ao Filho como Deus, porque os judeus não criam na divindade do Espírito Santo, os judaizantes também não. E portanto aquele credo já era uma armadura da igreja contra as heresias. O credo ia se estendendo na medida em que as heresias iam surgindo. Enquanto todo mundo obedecia, dizer que Jesus era o Senhor era a senha para dizer que você era guardião de toda a verdade. Mas quando alguns começaram a usar essa senha e não cumprir a verdade associada a ela, então eles tiveram que especificar, desdobrar, alongar as confissões de fé. O credo está no inário da igreja presbiteriana, está no livro de oração da igreja anglicana. Igrejas mais antigas recitam o credo na liturgia do culto. Não estou dizendo que isso é necessário, que tem que ser assim, mas eu estou querendo dizer que é uma forma que eles escolheram para dizer que eles recebem aquele ensino. É uma forma de eles controlar quem guarda aquilo que se ensina. Nós cremos no credo apostólico. Depois veio o credo niceno. Questionaram a Trindade mais profundamente, os arianos o fizeram. E aí veio o credo niceno sobre a Trindade. O credo de Niceia, que está no livro de oração da igreja anglicana, na liturgia do culto. Depois, outros credos vieram, atestando as duas naturezas de Jesus, exigindo um compromisso com aquela verdade. Nós notamos logo na igreja primitiva o Concílio de Jerusalém, uma discussão sobre se as obras cooperavam com a fé para a salvação, se os gentios deveriam submeter a costumes judaicos. Os apóstolos e presbíteros decidiram, enviaram cartas às igrejas, exigiram fidelidade àquilo ali. Na medida em que os problemas iam surgindo, a igreja ia especificando sua fé, o compromisso assumido no batismo. Por exemplo, em Hebreus capítulo 3, verso 1, nós já encontramos aqui um credo que já existia naquela época. Diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Por que é que está sendo dito isso daí em Hebreus 3:1, irmãos? Porque alguns se tinham convertido do judaísmo ao cristianismo, mas continuavam frequentando o culto judaico. Eles diziam Jesus é o Senhor, mas aceitavam os sacerdotes do templo judaico como sacerdotes legítimos. E para esses hebreus começou a ser exigida uma confissão de que Jesus é que era o sumo sacerdote. Foi especificado, exigiu-se especificamente deles: vocês têm que fazer uma confissão. Se querem ficar na igreja, têm que confessar que Jesus é o sumo sacerdote. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz: considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós vemos na história as confissões anabatistas. Os irmãos que assistiram aqui o filme Os Radicais lembram-se, os anabatistas em plena perseguição se reuniram para afastar divergências entre eles, para manter um só pensamento. Eles se reuniram e fizeram a confissão de Schleiermacher.
E os que não assinaram aquela confissão não eram mais anabatistas. Exigiu-se de todos um compromisso uniforme com aquela confissão, que preservaria a identidade deles naquela geração. Interessante que quando a igreja é negligente nisso, o mundo provoca a igreja a uma confissão. Na época dos imperadores romanos, os que mantinham a confissão de que Jesus era o Senhor iam para os leões. Imagine um crente, irmão, naquela época, dizendo assim para a autoridade romana, que pedia para eles dizerem se Jesus era o Senhor. Imagine o crente naquela época dizendo, eu não vou dizer não. Seria um covarde. E hoje em dia, nós às vezes, nos momentos de recadastramento da igreja, exigimos que a pessoa manifeste sua adesão ao credo, e ela diz, eu não vou confessar não, para um crente, para um irmão, para a igreja. Esse daí nunca confessaria diante do perseguidor, pois eles confessavam diante do perseguidor e pagavam um preço por aquilo ali. Seria interpretado como covardia eles dizerem, eu não confesso. Você não deve perder uma oportunidade de confessar a verdade. Que relutância é essa para confessar a verdade? Você crê? Pois a Bíblia Sagrada diz, Paulo cita o salmista quando ele diz, criei, por isso falei. Quem crê, fala! Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu terei vergonha dele na presença do Pai e dos santos anjos. Na época da Inquisição Católica era assim, irmãos. O crente assinava sua condenação. No final do processo da Inquisição, vinha o juiz com tudo quanto a pessoa dissera crer. E ele dizia, assine aqui embaixo. E o crente assinava e ia para a fogueira por causa disso. Nós temos, irmãos, que estar de prontidão para confessar a nossa fé. Eu vou dizer-vos uma coisa. Se num mundo como esse que nós vivemos, nós não estivermos a toda hora especificando as implicações da nossa fé, se no meio de uma cristandade que inventa heresias e mais heresias, que inventa heresias com a linguagem antiga da teologia, dando novo sentido diferente daquele que os pais aceitaram, se no meio de uma cristandade como essa nós não estivermos especificando nossa fé, esclarecendo, removendo dubiedades, com o tempo, irmãos, nós vamos nos desviar. Eu fico maravilhado quando eu leio um credo como o credo niceno, como o credo que refere-se às duas naturezas de Cristo, porque aquelas confissões de fé diziam assim, Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, Jesus tem duas naturezas, e quem não disser isso, seja anátema, seja amaldiçoado. A pessoa que recitava aquela confissão, ela se amaldiçoava, caso não fosse seguir. Ela invocava sobre si uma maldição. Porque, meus irmãos, nós precisamos de precisão, nós precisamos de sermos taxativos. Se nossa palavra for sim e não, nós fracassaremos. Se nós, de quando em quando, não especificarmos os pontos de nossa fé, não esclarecermos o que nós entendemos por aquilo que dizemos, se nós, de quando em quando, não nos comprometermos com a verdade, nós vamos perder a nossa identidade. Na época de João Wesley, e ele não era anabatista, embora fosse um cristão exemplar, que eu gostaria de ser como ele. Portanto, ser anabatista não é ser o melhor dos crentes. Podem existir melhores do que nós que não são anabatistas, mas nem por isso nós vamos deixar a verdade para seguir o que eles disseram, quando o que eles disseram não estiver de acordo com a verdade. Wesley estabeleceu para os metodistas
todo ano o chamado culto do concerto, lembrando aqueles momentos em que Israel fazia confissão de pecados e se comprometia com Deus a guardar a lei que vinha descumprindo. Leia na Bíblia, os judeus faziam isso. Eles, quando apostatavam e voltavam arrependidos, eles juravam cumprir a lei. Na época de Josias, eles juraram voltar às festas que não tinham celebrado por muito tempo, que Deus havia instituído. E eles tinham um concerto com Deus, e o Wesley tinha anualmente o culto do concerto, onde os metodistas se comprometiam novamente em fidelidade com aquilo que eles acreditavam. Portanto, irmãos, nós temos que estar prontos para confessar a nossa fé. Esse ano nós vamos ter um recadastramento. Aqui na Piedade, cada congregação vai escolher o tempo que vai fazer, mas aqui na Piedade eu espero que façamos durante as conferências anabatistas mesmo, onde você vai colocar o seu nome para se reamembrar, mas no cabeçalho do documento onde você vai se recadastrar, tem o seu compromisso com o credo bíblico, com a confissão de fé dessa igreja. E eu quero lhe dizer que você não vai estar confessando a sua fé diante do imperador romano que quer lhe perseguir, não. Você estará confessando diante de uma comunidade que ama a verdade. Qual é a sua inibição? Qual é a sua relutância? Qual é o seu desespero, o seu questionamento? Faça-o com prazer. Eu vou até fazer uma lista alternativa e simbólica para aqueles que ainda não são batizados e para aqueles que por alguma razão estão sob disciplina, em tempo de disciplina ainda não voltaram, para que eles possam assinar também, mesmo sem isso para eles representar o recadastramento, só para eles terem o prazer de dizer: eu guardo a verdade. Dê-me 10 declarações dizendo a verdade, eu vou assiná-las com prazer. Eu nunca rejeitaria uma declaração para dizer: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, pois qualquer outra doutrina, se vem de Jesus, é isso que eu estou confessando. Em 1 Timóteo, capítulo 6. Versículos 12 e 13. Diz assim o 12: milita a boa milícia da fé. Quer ser um anabatista? Se prepara aí para lutar, meu irmão. É oração nos lábios e nos joelhos. É Bíblia no braço e no coração. Se arma aí até os dentes. Porque o mundo não está para brincadeira, não. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Aleluia. Timóteo não tinha vergonha de confessar, não. Fez confissão e na frente de testemunhas. Sabe por quê? Porque ele imitava o exemplo de Jesus, ao versículo 13. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Jesus, irmãos, confessou a verdade diante de Pilatos. E Timóteo também, diante de testemunhas, confessou a verdade. Interessante, irmãos, que Paulo temia muito que os futuros pregadores se afastassem da verdade e tinha medo que Timóteo também se afastasse, pois ele exigiu de Timóteo um compromisso de que ele ia se manter fiel à doutrina como pastor. Veja aí, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1. A partir do 1. Conjuro-te. Sabe o que é conjurar? Chamo-te a juramento. Estou te chamando aqui para um compromisso, Timóteo, público, para um juramento. Não quer dizer um juramento daqueles proibidos pela Bíblia, não, mas é um termo que significa compromisso. Compromisso público. Não é um compromisso no íntimo, não, é público. Tanto que ele vai colocar aqui Timóteo na frente de Jesus e na frente de anjos e na frente de todo mundo. Conjuro-te, pois, diante de Deus,
Eu te chamo a um compromisso público diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Te comprometa agora, Timóteo, comigo, conjuro-te, eu te chamo, vem falar para mim, e diante de Deus, e diante de Jesus, compromete-te que tu vai pregar a palavra de verdade. Por isso que um pastor aqui antes passa por um exame teológico e se compromete com a doutrina, irmãos. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Não é só pregar não, é repreender, é exortar, é aguentar o tranco, irmãos. E nunca foi tão difícil aguentar como nos dias de hoje. Se Paulo disse a Timóteo, sofre as aflições, imagine hoje, porque não é só a perseguição física, irmãos. É uma cristandade negligente, é uma cristandade indisciplinada, são valores promíscuos dessa sociedade. Estamos no tempo trabalhoso de que Paulo falou, e eu vou dizer uma coisa, se você pudesse por um momento se colocar no meu lugar, no lugar do pastor Edmilson, no lugar do pastor Eládio, no lugar do pastor Janda, no lugar do pastor Diego, você ia ver o que é cansaço. O que é luta? Luta para as pessoas entenderem, luta para as pessoas se comprometerem, luta para a igreja se manter fiel no meio de tantas igrejas desviadas, no meio de tanta confusão doutrinária, irmãos, é luta. O preço é alto. Como eu queria estar num gabinete, lendo livros, escrevendo, em vez de toda essa labuta, era isso que preferia a minha carne, era isso que preferia a minha comodidade. Mas Jesus chamou para levar este fardo com Ele e para Ele. E porque eu sei que é para o meu Senhor eu encontro forças e vigor. Mas é uma luta, é um fardo. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, eu estou com medo aí que tu saia da linha. Ou então que fique só pregando e deixe para o povo decidir. Timóteo, eu quero que tu te comprometa. Eu quero aqui que tu te comprometa na minha presença, da de Deus, da de Jesus Cristo, que tu vai pregar. Tu vai repreender, tu vai cansar com toda longanimidade e doutrina. E por que é que Paulo disse isso, irmãos? Versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É o tempo de hoje. Mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Meus irmãos, eu conjuro essa igreja a um voto de fidelidade. Eu chamo este povo para estar diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu chamo-te a compromisso, crente. Te compromete com a verdade, que as igrejas todas se desviem, mas te mantém fiel, te mantém convicto, resiste até o sangue, ser fiel até a morte, não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda, mas guarda com fidelidade a doutrina que Jesus deixou. Vamos ficar de pé. Aleluia. Convido o irmão Fabiano a vir à frente nesse momento.